Bom, primeiro de tudo, como é que a gente vai chamar essa menina? Porque dependendo da tradução que a gente escolhe, a protagonista tem, tipo, 3 nomes diferentes. Aí é mais fácil. Aí é mais fácil. Aquele nome lá, como é que é o que na verdade é o nome da banda, né. Eu não sei nem pronunciar aquela porcaria lá, Acho que é Earwig ou alguma coisa assim. A tradução para português fica tesourinha, que é o nome do inseto. pois é, melhor ainda. Enfim, Aya. Eu queria ter nome de inseto também. Olá a todos os nossos ouvintes e muito bem-vindos ao primeiro podcast do Clube do Anime. Eu sou o Diego, do É Só um Desenho, E eu sou o Fábio Mexicano, do Anime 21, bom dia. e nessa edição inaugural nós falaremos um pouquinho do moderadamente polêmico Aya Tomajo, primeira animação em CG do estúdio Ghibli, com direção de Goro Miyazaki. Mas antes, diz aí, Fábio, o que é o Clube do Anime? O Clube do Anime é um projeto conjunto dos nossos blogs com a intenção de assistir e comentar sobre animes completos, muitos deles mais antigos ou menos famosos. Para isso, a gente criou um servidor no Discord, onde a nossa intenção é justamente reunir um pessoal que tem interesse nesse tipo de conversa. Mensalmente, a gente elege animes para assistir e comentar episódio a episódio por lá. E ao final nasce esse podcast onde trazemos para vocês nossas opiniões sobre o anime da vez, que hoje é Aya Tomaja. Aya Tomajo, ou Tesourinha e a Bruxa, conta a história da órfã Aya, adotada muito contra sua vontade pela bruxa Bela Yaga. Mas enquanto a bruxa esperava por um par extra de mãos para ajudá-la, a pequena Aya está determinada a fazê-la se dobrar às suas vontades. Bom, Fábio, antes da gente entrar no filme em si, deixa eu te fazer uma pergunta. Quais eram as suas expectativas pro filme? Olha, todo mundo falava mal, né? Todo mundo, porque vai ser 3D, porque vai ser o Goro. Aí eu vou te falar a minha experiência com o Goro. Eu assisti, a primeira coisa dele que eu assisti foi Honja. Aliás, acho que a pronúncia certa é Ronya. Esse é aquele que o Miyazaki reclamou? Ou é outro? Não, 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 não. Esse é o anime pra TV do estúdio, o único anime pra TV do estúdio Ghibli, Ah, sim. que é 3D também. Nossa, a animação é bem ruinzinha e a história é bastante infantil. É baseado em um livro infantil, como Aya, por sinal, como muitos animes do Ghibli são. Muitos. Acho que a maior. Não, não digo a maior parte, mas acho que praticamente grande parte dos do Miyazaki são baseados em algum livro infantil. Se você tirar os do Takahata, eu acho que a maioria é baseada em livro infantil. Enfim, então eu não estava gostando, mas a hora que eu entendi que aquilo lá era infantil e era para criança assistir, eu consegui me divertir, consegui curtir. Eu falei, ok, entendido o escopo do negócio, ele é bom. E eu assisti também um outro filme dele, que é A Colina Cocorico. Esse filme é fantástico, eu achei ele um filme excelente. É um dos melhores filmes do Estúdio Ghibli que eu já assisti. É um romance colegial, histórico, enfim. Então, a minha experiência com o Goro era dois extremos. Então, o que eu vou esperar? Bom, aí a puxa mais para infantil. Então, eu vou baixar a minha expectativa e vou assistir. E o filme até superou um pouco as minhas expectativas. De minha parte, eu posso dizer que eu também fui pra ele, vamos dizer assim, com expectativas bem baixas mesmo. Muito porque eu vi bastante também gente reclamando, criticando e tal. Mas eu também posso dizer que fui surpreendido positivamente. Me diverti bastante com o filme, embora ele realmente não seja perfeito. Então, acho que aqui a gente pode entrar também em algumas opiniões um pouquinho mais gerais. Para os nossos ouvintes, eu já deixo claro, quando a gente for entrar em spoilers, a gente vai avisar. Mas, por enquanto, tenha assistido o filme, quais foram as suas opiniões mais gerais sobre ele? Eu gostei. No começo, ele é bem. Não tem nada de especial no começo, né? Um bebê órfão é abandonado, ela fica lá no orfanato, etc. Ela é até um pouco irritante no começo, eu acho, mas nem bom nem ruim. Aí depois ela é adotada por uma bruxa lá, toda feia, toda carrancuda, toda malvada. Então, assim, são extremos, né? São personalidades bastante rasas, assim, que a gente tem impressão a princípio. Mas elas se desenvolvem ao longo do filme e eu gostei. Não foi muita coisa. O filme é curto, não dá tempo de fazer muita coisa também, mas o que ele fez, eu acho que ele fez bem feito. Eu acho que eu já vou começar discordando um pouco, porque eu acho que eu gostei até um pouquinho mais dessa primeira parte do filme do que do restante dele. Não que o restante seja ruim,
Mas eu gostei bastante de assistir a Aya sendo essencialmente uma pestinha manipuladora ali no orfanato. É divertido, é engraçado e tem um elenco de personagens um pouco maior, porque eu acho que um dos problemas que eu tive com Aya, especialmente a partir da segunda parte, é o quão pequeno ele é. O espaço que ele explora e nem explora tanto é a casa da bruxa. Uma casa bem pequena. É uma casa bem pequena, tem poucos cômodos também. O elenco de personagens é a Aya, a Bela Yaga e o Mandrake, Que não fala. que não fala bem pouco. Aí o Thomas, o gatinho. Mas é um elenco bem pequeno, então eu quase prefiro esse começo, porque eu vejo dele um pouquinho mais de possibilidades do que a gente acabou vendo no restante do filme em si. É que, assim, eu já falei, né? Eu tava esperando uma coisa mais infantil. E eu achei esse começo bastante infantil. Então ele tava ali, exatamente na minha linha de expectativa. E eu acho que pro final ele foi um pouco mais do que só isso. Então por isso que eu acabei gostando, né? Mas não invalido nada disso do que você falou. É realmente bastante limitado em número de personagens, em espaço, em tudo. E acho que vale comentar que até a Aya se sente limitada naquele espaço. Sim, é verdade. Aquela casa, ela entende aquela casa muito como uma prisão, basicamente. Sim. E em boa parte é mesmo uma prisão, né? Sim. Você comentou que achou que mais pro final ele se mostrou um pouco mais do que apenas um filme infantil. Eu acho que eu vou discordar um pouco disso. Eu não sei se ele se mostrou um pouco mais, especialmente porque, e a gente vai discutir isso com um pouquinho mais a fundo quando a gente chegar mais pro final, já na área de spoilers, mas eu sinto que esse filme vai meio que do nada a lugar nenhum. Eu sinto que o desenvolvimento desses personagens é pouquíssimo e mesmo um pouquinho forçado, empurrado muito lá pro final. E, num geral, eu diria que especialmente mais pro final, ele meio que se assume totalmente essa fantasia de poder infantil de meio que controlar todo mundo ao seu redor. A Aya representa muito bem, eu nem sei se eu consideraria isso uma crítica. Eu acho que ele faz isso muito bem, mas é também algo que eu diria que coloca ele ainda muito nessa categoria de um filme infantil, bem ainda. Não quis dizer que não é infantil, mas esses específicos a gente discute mais pra frente. Da animação, o que você achou? Então, muita gente xingou esse CG. A gente vai discutir um pouco mais do porquê disso daqui a pouco, mas eu vou dizer o seguinte: não me impressionou, mas eu também não desgostei. E em particular eu gosto das expressões da Aya. Eu acho que ela é uma personagem bastante expressiva, não tanto de corpo, mas muito mais de expressão facial. E enquanto ela não tem muitas caras e bocas, eu acho que o filme usa bem as que ela tem. Eu acho que, se for comparar com a animação 3D de outros animes, não vai dar certo, porque não é o mesmo tipo de animação. Não é o mesmo tipo de animação. É uma animação mais parecida com a animação ocidental mesmo. Aí eu cheguei a ver gente que é o oposto dos críticos que o Diego menciona, né? Falaram que é muito ruim, sei lá o quê. Então, eu vi gente falando que não, é o mesmo nível da Pixar. Não é o mesmo nível da Pixar. Talvez mesmo o nível da DreamWorks lá de 2000 e pouco. Talvez. Mas eu diria que é o mesmo tipo de animação. Tá é essa linha de animação. Né? Espere esse tipo de 3D. E não o tipo de 3D de algum outro anime que você seja acostumado, sei lá. Olha, pelo menos não é Berserk. Sim, é verdade, é verdade. Nem o tipo, nem a qualidade. Exatamente. Mas assim, é um CG ainda, vamos dizer assim, iniciante. É ruim falar iniciante porque é o estúdio Ghibli, né? Não é nenhum estúdio novato. Mas considerando o quão pouco esse estilo de CG é usado no Japão, é um CG ainda experimental, ainda estão começando a desenvolver, melhor, estão começando a trabalhar melhor com isso. Mas assim, o que eu vi muita gente criticando não foi nem tanto o CG em si. Eu não vi muita gente falando, isso ficou feio, isso ficou mal animado, ou sei lá. As pessoas parecem ter algo contra a própria ideia do estúdio Ghibli fazer CG. Como se isso fosse algum tipo de ofensa a alguma essência etérea do estúdio em si. O que você comenta sobre isso? Isso é só uma extensão, né? Há poucos anos atrás, essas mesmas pessoas, ou outras ainda, estavam falando,
anime, em geral, né? Não só do Ghibli, anime não pode ser 3D. Hoje em dia a gente tem vários animes 3D já, embora ele seja a minoria, né? Tem inclusive alguns muito bons e outros que são uma porcaria, né? Os que são porcaria geralmente ficam mais fixos na memória, né? Mas enfim, tem bastante 3D sendo desenvolvido, tem estúdios especializados em 3D, né? O estúdio Orange, o estúdio Ufotable, e agora o Ghibli está usando 3D CG também. E ficou bom. Sim, não é Pixar, não é Disney, não é nem o DreamWorks em seu melhor, mas é bom. Vamos ser bem sinceros aqui também. Não é nem Hoseki no Kuni, né? Hoseki no Kuni é outro nível. É outro nível, mas ali eu nem sei se é porque o 3D, se a modelagem em si ficou muito bom. Eu acho que a iluminação ficou muito boa, né? Porque o diretor aproveitou que eram pedras, então ele abusou da iluminação. Mas bom, Hoseki no Kuni não veio ao caso. A animação de Aya é uma animação boa, e a gente não pode esquecer que, embora seja um filme, embora seja Ghibli, é um filme para TV. Vai sair versão para cinema, a gente não sabe se o para cinema eles vão melhorar muito, se vai ser só a mesma coisa com um pouco mais de cena a mais, talvez, mas o que saiu até agora é um filme para TV. Eu acho que é um filme para TV tá bom. Mas não sei se mudaria muita coisa para a versão para cinema. Eu imagino, sinceramente, que seria só o exato mesmo filme na tela grande. É que aí falando assim, em termos técnicos, né? Você capricha um pouco mais, né? Você deixa mais. Você faz uma renderização melhor, você usa umas texturas melhores, coisas que tomam tempo e que tomam dinheiro. Então, dá para fazer diferença assim, só porque vai para cinema. Para TV você não faz isso porque a expectativa de retorno é menor, então você gasta menos. Se fizeram isso, eu não sei. Você está dizendo que é possível. Mas ficando nessas questões um pouco mais técnicas, e já que a gente concorda que o CG não é para ser xingado, falando em outros termos como trilha sonora ou direção e tal, o que você teria para comentar? Não teve nada assim que eu falei, nossa, isso daqui é um trabalho de arte, né? É uma coisa que vai entrar para a história como um case, como exemplo. Mas também não teve nada que eu achei que ficou ruim, né, nessas outras quesitos técnicos. Eu acho que foi competente. Eu gostei bastante do quarto da Aya, né, das tomadas no quarto da Aya, né, de quando apareciam os olhos, né, do Mandrake na parede do quarto dela. Diga-se de passagem, eu adoro como na primeira cena que aparece os olhos do Mandrake no quarto, ela olha pro lado e continua fazendo o que estava fazendo como se nada tivesse acontecido. Nada abala a Arya. Impressionante. No filme inteiro, nada abala ela. Zero fucks given o filme inteiro. Isso porque ela tá presa na casa de uma bruxa. A direção não me impressionou de verdade. Eu achei extremamente básica, nada que me chamasse a atenção. Mas eu curti a trilha sonora e, em particular, eu achei bem interessante o contraste entre esse visual muito Europa de fantasia com uma trilha sonora de rock. Eu achei esse contraste bem curioso e não é algo que eu esperaria do estúdio Ghibli. E não é algo comum em filme infantil em geral, né? Mas aí o rock tem uma justificativa dentro da história. O rock não está lá à toa. Quer dizer, vamos ser bem sinceros aqui. Rock meio que tá lá à toa. Tudo bem. A gente acaba descobrindo, leve spoiler, que a mãe da Aya fazia parte de uma banda. Só que também é aquilo, né? O autor, no caso a autora e aí o estúdio, que decidiu que essa seria uma banda de rock. Sim, podia ser uma banda de forró, né? Sei lá. É meio que um argumento termiano aí. Mas o resultado final ficou bom, então vamos reclamar pra quê? Sim, sim, realmente. Eu gostei da música. A música ficou bem legal até. Bom, acho que a gente pode entrar então na parte mais de spoilers. Então, se você que está nos ouvindo ainda não assistiu o filme, agora é meio que a hora de parar. Como palavras finais nesse ponto, você diria que é um filme que vale a pena assistir, Fábio? Assim, se tiver coisa, mas tiver outras coisas, tiver que escolher entre esse filme e outro filme, aí eu não sei, né? A gente vai comparar. Mas se você tá lá, não tem nada pra fazer, quer assistir um filme que você vai se divertir, né? Um filme que é Ghibli, filme que tem uma protagonista infantil, eu acho que você vai se divertir. Eu acho que você tá um pouquinho mais positivo aí, porque eu até que me diverti bastante com esse filme. Eu acho que ele vale sim a pena assistir.
todas as críticas que eu inevitavelmente vou acabar fazendo pra ele ao longo desse podcast, eu gostei bastante e ele me prendeu a atenção muito mais do que eu esperava, pra ser bem sincero aqui. Eu geralmente tenho dificuldade de acompanhar um filme do começo ao fim sem pausar nem nada, mas esse se manteve bem interessante desde o começo, então eu recomendaria assistir. Mas com isso vamos então começar a nossa partinha de spoilers e tem algum ponto específico que você queira começar falando, Fábio? Se eu for começar a falar, vou começar a falar logo pelo final, porque assim, é onde toda a história se justifica, né? Não vou dizer onde toda a história acontece, mas onde toda a história se justifica, né? É uma história que começa pela metade, se você for considerar da onde veio a Aya, a história começa pelo meio, e no final ela descobre uma parte dessa história. A gente que assistiu desde o começo monta o quebra-cabeça e entende tudo, e daí acaba. Sim, é verdade. Antes da gente entrar então nessa parte mais final, eu vou dar uma opinião, quero que você me diga se você concorda ou não. Porque o CG foi bastante criticado, por tudo que a gente já discutiu da última vez, em parte porque realmente não é um CG impressionante, em parte porque o pessoal tem resistência a priori por CG em anime, e especialmente CG no Estúdio Ghibli. Mas eu diria o seguinte: se esse filme tivesse a mais belíssima animação tradicional à mão, nível assim, Chihiro, com a exata mesma história, cena a cena, eu não acho que eu aumentaria a minha nota pra ele. No fim das contas, eu dei um 6 de 10 no meu Anime List pra ele. É um filme ok, por mais que eu tenha gostado, e eu não acho que uma animação melhor teria, digamos assim, salvado essa história. O que você acha? Eu dei 7 e realmente, nem se fosse o top do Ghibli ou de qualquer outro estúdio, né? Imagine aí você, ouvinte, né? O seu estúdio favorito, né? A sua animação favorita. Makoto Shinkai resolveu fazer esse filme. Isso, né? Ou sei lá, né? O pessoal tá curtindo muito lá do Ufotable lá agora. Qual que é o nome do anime aí? Ah, o Kimetsu no Yaiba. Esse daí? Imagina, sai com a animação de Kimetsu no Yaiba. Não faz o menor sentido pra Aya, mas sai com Kimetsu no Yaiba. Não, não vale mais do que 7. É, no final das contas, um slice of life com elementos sobrenaturais, elementos mágicos, e não é um slice of life com uma história particularmente profunda ou com nenhum insight sobre relações humanas ou qualquer coisa do tipo. E um Slice of Life que deixa várias pontas soltas, né? Não só no final, mas, por exemplo, tem uma parte no filme que a Aya tá colhendo ervas que a Baba Yaga pediu, e ela vê um portão, mas ao fundo ela tenta se aproximar e vinhas prendem ela e não deixam ela avançar. A gente nunca descobre o que tem depois daquele portão. Pelo que eu entendi, aquele portão era uma saída lateral da casa. Eu não tenho certeza, não. Bom, considerando que era uma casa mágica, talvez eles saíssem no meio do Lago Ness na Escócia, mas. Aquele portão podia dar pra Nárnia, até onde a gente É, sabe. poderia. É verdade. Mas, até onde eu entendi, era um cenário urbano, a casa ficava no meio da cidade, o que aumenta a sensação de confinamento da Aya. Ela tá no meio de tudo e ao mesmo tempo ela tá presa ali dentro daquela casa. Diga-se de passagem, é um cenário bem Up, né? O Up da É, Pixar mesmo. sim, Que a gente sim, tem essa é verdade. casinha tradicional, típica da Inglaterra 3 séculos atrás, e acho que dos dois lados tem prédios bem mais modernos, né? Não Sim, chega no sim, nível atual sim, de não. prédio de arranha-céu, mas eram prédios bem mais Não são, modernos. não são arranha-céus, mas sim, o bairro em volta é um bairro com construções mais modernas, e ali tinha uma casa mais tradicional, mas aí a intenção é diferente da Japa, né? Bruxas vivem em casas velhas, né? Acho que é essa a intenção. Vivem em casas velhas e são porcas pra caramba, hein? A Bela Yaga, pelo menos, é. Puta que pariu. Velho, sinceramente, se eu tivesse na posição da Aya, eu acho que a Bela Yaga não ia ter que nem que me falar pra limpar aquilo. Eu ia virar e falar: sai desse cômodo agora, você não entra aqui enquanto eu limpar essa merda. E o pior é que podia ser merda mesmo, né? É verdade. Primeira vez que a Aya entrou lá e tem, sei lá, uma É um crosta de pântano aquele quarto. uma crosta de gosma da altura do pé dela. Me impressiona como ela conseguiu trabalhar lá tanto tempo antes de começar a limpar, né? Ela foi limpando bem aos pouquinhos mesmo. Ah, eu já tinha entrado lá, já tinha limpado tudo e começado a catalogar todos os potinhos.
Bom, mas acho que vai ser inevitável a gente começar pelo final mesmo, porque também muitas das críticas que eu tenho só existem por conta daquele final, então vamos partir logo pro final, que é, em essência, um não final. O filme meio que só para. E você quer comentar alguma coisa a respeito disso, antes da gente entrar no porquê disso acontecer? Eu vou só dar um teaserzinho aqui. A mãe dela deixa ela no orfanato, né, no começo do anime. No final do anime, depois que a Aya já conquistou, né, a Bela Yaga e o Mandrake, né, já fez daquilo lá a casa dela, tanto no sentido familiar quanto no sentido literal, né, ela que manda lá. No final, a mãe dela chega na casa e acaba aí. A Aya nem não, acho que a Aya chega a ver ela, mas ela nem sabe, né? Ela nunca viu. Corta exatamente aí. Não, realmente, é um final extremamente abrupto. E um outro detalhe que eu colocaria também é que você comentou que isso acontece depois que a Aya já transformou aquilo em uma casa, no sentido mais literal mesmo. Uhum, A gente nem vê isso acontecer. Tem um time skip é de verdade. 6 meses, e aí a Aya fala: eu tô mandando nesses dois, basicamente. E uma coisa interessante também é que a gente não sente um crescimento real na relação da Aya com a Baba Yaga a Bela Yaga e o Mandrake. E mesmo nesse final fica muito com cara de que ela não tá nem aí pros dois e só tá manipulando eles. O Mandrake, ele parece que ele, desde o começo, tem, né, uma tendência a gostar dela, e a Bela Yaga tem uma tendência a ser indiferente ou a ser uma megera, né? Ela é a megera da casa, ela só não encrenca com o Mandrake, porque o Mandrake, quando fica nervoso, ele arrebenta tudo. É um literal demônio, né? Pois é. E realmente, a Aya, ela conquista os dois, ela manipula os dois, mas eu não acho que ela não goste deles, porque ela fez o mesmo no... Você tem que voltar lá pro começo, né? Lá pro orfanato. Ela fez o mesmo no orfanato. Ela controlava todo mundo lá, ela se orgulhava daquilo, mas quando ela vai para casa, ela sente saudade daquelas pessoas, ela diz que gostava deles. Talvez o filme não tenha mostrado, até porque o final foi muito corrido, mas dá para entender que ela passa a gostar de alguma forma, assim, da Bela Yaga e do Mandrake, pelo menos foi como eu entendi. Mas realmente o filme não mostra isso acontecer. E a mudança dos outros dos dois é bem menos perceptível ainda. O que é uma pena, né? Porque teria sido bem legal se essa fosse a história, eles aceitando a Aya e da Aya também aceitando ela. Eu consigo imaginar uma história bem mais longa em que talvez a Aya comece a ter uma relação um pouco mais próxima da Bela Yaga, as duas se entendem melhor, criam uma relação mais próxima, e aí a mãe dela chega e você pode ter um conflito aí de, bom, com quem que a Aya vai, porque a mãe também não abandonou a Aya porque não queria ela. Ela abandonou a Aya para proteção da Aya, porque a mãe era procurada por 12 bruxas que ela, pelo jeito, irritou bastante. A gente nem sabe o que que é isso, né? O anime só solta isso. Mas, bom, isso tudo é coisa que vem direto do livro, e o filme parece ser uma interpretação, assim, mais ou menos literal, mais ou menos direta do livro. Ele não procurou se distanciar. Ele poderia realmente ter desenvolvido melhor a relação entre a Aya e a Bela Yaga, teria ficado bem melhor, teria ficado um filme bem mais longo também, mas eu acho que valeria a pena. Eu terminei esse filme pensando, isso aqui precisava de mais 1 hora, no mínimo. Eu terminei o filme pensando, ok, então isso daqui é só o começo e o resto vai ser na versão para cinema, né? Daí eu fui pesquisar e descobri que não, que o livro é assim mesmo. Não, quando eu terminei, eu também fui pesquisar um pouco a respeito do livro, porque quando ele terminou naquele pedaço, eu imediatamente pensei, isso aí é o primeiro volume de uma série de tipo 30, como é bem comum para livros infantis. Só que não. Gostaria de explicar por quê? Bom, ele é o primeiro volume. O problema é que não existem os outros volumes, né? Os outros volumes nunca saíram. A autora, que é a mesma autora de O Castelo Ambulante, que também é uma série de livros, é uma série de 3 livros, ela teve câncer, ela morreu já faz mais de uma década, e esse foi um dos últimos livros publicados. Foi publicado póstumo, já estava completo, mas foi publicado póstumo, né? Foi bem assim em cima. Ela estava escrevendo mais de um livro na época, teve livro dela que foi publicado incompleto, teve livro dela que acho que a irmã dela completou e publicou, mas enfim. Assim como Castelo Ambulante é uma série de livros,
Aya e a Bruxa dá toda a pinta de que iria ser o começo de uma série de livros. E aí sim, terminar com a mãe dela chegando seria um final, assim, eu não diria genial, mas seria um final muito bom para instigar a curiosidade para ver a continuação da história. Só para completar, o nome da autora é Diana Winnie Jones. E ela realmente morreu em 26 de março de 2011. O livro em si de Aya, que o título original é Earwig and the Witch, e em português ficou Tesourinha e a Bruxa, saiu em... só saiu em 2011 mesmo, mas a Wikipédia não fala um mês nem nada assim. Saiu pouquíssimo, provavelmente saiu bem pouco depois da morte dela. Foi o último livro dela publicado. O seguinte saiu em 2014 e foi terminado pela irmã dela, que nem você comentou. Isso. O que a gente pode discutir disso é se o Goro poderia ter modificado a história. Poderia em múltiplos sentidos, inclusive, né? Se ele poderia Ah, sim. Legalmente, né? legalmente, né? Se quem quer que tenha os direitos do livro deixaria ele mudar. Eticamente, se ele poderia se seria correto mexer nesse trabalho, considerando que a autora morreu e tal. E, finalmente, em termos de praticidade, se teria ficado melhor se ele tivesse tido a liberdade de fazer o que bem entendesse com esse final. Assumindo aqui, claro, que o que ele queria não era justamente adaptar um para um, né? Essa sua última questão é mais fácil de responder, né? Com certeza teria sido uma história melhor se ele pudesse ter modificado. Tem muito espaço para melhoria ali. Eu concordo e acho que já falei isso também, né? Como eu falei, Exatamente. essa história podia ter sido muito maior, podia ter sido muito melhor trabalhada, assim. E se tivesse sido maior, poderia subir um pouco no hall do Estúdio Ghibli. Poderia subir bastante. Né? Eu adoro histórias assim sobre mães e filhos, ou sobre pais e filhos, né? Seria. O que a gente sente falta nessa história é justamente isso, né? A gente não vê esse desenvolvimento, né? A Bella adotou a Aya. Ela é a guardiã, ela é essencialmente a mãe adotiva dela, mas a gente não vê esse tipo de relação entre elas. Exatamente. Eu vejo muita gente descrever esse tipo de história como histórias de famílias encontradas, em que a família é formada pela circunstância. Né? No caso, a circunstância da Aya ter sido adotada porque a Bela Yaga queria uma assistente, basicamente. A Bela Yaga queria uma escrava, vamos ser bem sinceros aqui. Ela literalmente trata a Aya como escrava. Ela só não chicoteia nem nada, mas ela tá presa dentro da casa e ela tem que fazer o que a Bela Yaga manda. Ela faz assim, né? Ela reclama o tempo todo. Ela fica o tempo todo falando: quando você vai começar a me ensinar magia? Quando você vai me ensinar magia? Aliás, eu achei muito interessante, né? Muito engraçado, né? No começo ela fala: a Bela Yaga chegar, vamos deixar algumas coisas claras aqui pra mim. Você vai fazer o que eu mandar, eu sou uma bruxa. Eu penso que a Aya vai reclamar, né? Não, não. O olho da Aya cresce, ela fala: nossa, que legal. Então, vamos combinar assim, você me ensina a fazer magia e eu te ajudo. Não, é bem por aí mesmo. Né? A Bela Yaga eu acho que fala. Você me obedece, eu te deixo em paz. A resposta é virar, fechou, me ensina magia então também. E a Yaga fala, entra aí na sala. Manipulando a Aya, porque a Yaga não tem a menor intenção de ensinar magia, né? Mas a gente já vê uma dinâmica bem interessante. Pelo menos eu achei bem interessante. Não, eu adorei essa parte. A Aya é uma protagonista bem interessante para esse tipo de história. Ela não é nenhuma donzela indefesa, ela nunca sente, eu não digo nunca, mas ela raramente sente medo, a gente nunca sente que ela está em perigo. Ela parece estar sempre no controle da situação, mesmo quando ela não realmente está. Então, eu achei ela uma personagem muito legal de acompanhar nesse filme. A Aya não tem medo. O quanto isso é bom pra ela, assim, ao longo da vida, eu não sei, né? Mas ela não tem medo nenhum, não tem medo de nada. E tá dando certo até aqui, né? Bom, deu certo, né? Mas ela tem, né? A gente fala assim, ela manipula as pessoas, manipula as pessoas, manipula as pessoas. Mas ela tem um jeito com as palavras, né? Não é que ela bota as pessoas no chicote, não sei o quê, não. É ali no papo, né? Ela conversa, um elogio aqui, né? Uma palavra pela metade ali. Eu acho a Aya muito interessante por causa disso. E é uma coisa que é associada à magia, à bruxaria em outras histórias, né? Habilidade de enfeitiçar com a palavra, né? O anime não coloca dessa forma, ela é simplesmente natural nisso, mas considerando que a mãe dela era uma cantora,
não é impossível que tivesse nos planos da autora colocar essa questão da voz, né, do poder de convencimento como um poder natural da Aya, né, se houvesse uma sequência de livros, que infelizmente não Ou houve. até mesmo associar, que nem você falou, com bruxas mais no geral. Porque a Bela Yaga começa manipulando a Aya também, né? Sim, sim, Falando, ela não fala com todas as palavras, é ela dá a verdade, entender que concorda em ensinar magia só pra Aya é fazer o que ela verdade, quer. é verdade, é verdade. Mas é uma coisa associada com magia. Em outros animes, em Mahou Shoujo Site, eu não lembro o nome da personagem agora, tem uma personagem que ela Ah, tem é o a poder de de cabelo azul, não literalmente é? A que controlar a as pessoas, varinha né? mágica Ela é uma fala, calcinha. é a calcinha, isso, acho que é Hidimin, uma coisa assim o nome dela, Midimin, Bidimin, Diga-se Jijimin. de passagem, essa minha fala também fora de contexto fica uma maravilha. Bom, a varinha mágica dela é uma calcinha mesmo, né? É assim que funciona Quem uma não Mahou Shoujo conhece Site. Mahou Shoujo Site está incrivelmente confuso agora. Em Mahou Shoujo Site, as varinhas, as garotas, Deixa eu não preciso existem explicar garotas. muito desse anime também. Vamos e venhamos. Eu gosto e recomendo. Rapidinho aqui. Ninguém tem poder mágico. São só os itens que são mágicos e os itens são completamente aleatórios. No caso dessa personagem que a gente está falando, o item mágico dela é uma calcinha. Inclusive, o fato dos itens, de ser os itens que são mágicos, é um plot point muito importante no Rush Society. Quem já assistiu sabe, quem não assistiu, fique atento nisso. Mas, em todo caso, é realmente um outro exemplo de como a palavra é associada com a bruxaria. No caso, com a magia em si, né? Com magia, né? Aí, outro anime, que eu lembrei agora, é Koreazombo Desuka. Esse é protagonizado por um garoto mágico. Ele se veste de rosa e ele tem uma motosserra. É comédia, né? Enfim. Tem uma personagem, a Euclid, que ela é formalmente uma necromante. Ela não fala nada. Fica muda praticamente o anime inteiro. Quando ela quer se comunicar, ela escreve, ou ela fala uma palavra só muito baixa, porque as palavras dela literalmente se materializam. O poder dela da falar é tão natural e tão grande que ela evita falar. Jujutsu Kaisen tem um personagem que é exatamente a mesma coisa. Ele só se comunica com nomes de sushi, porque qualquer outra coisa que ele falar corre o risco de acontecer de verdade. Não assisti Nome de Sushi. Muito criativo isso. Aparentemente escrever não existe no mundo de Jujutsu, mas tudo bem. Bom, aliás, mesmo saindo de anime, vamos pegar um clássico do gênero de fantasia aqui, que é Senhor dos Anéis. O Saruman, ele é famoso por ter poder da fala, né? Ele convence os outros com a fala. Então, essa coisa de a fala ser associada com magia, né? De você convencer, de você enfeitiçar, ser uma forma de magia inata, é um tropo absolutamente enraizado Não, a gente tá aqui tentando lembrar de filmes, animes e coisa e tal. É o próprio conceito da palavra mágica. E vem assim desde a antiguidade. A ideia de que existe alguma propriedade mágica na fala humana é uma ideia bem, bem antiga e socialmente ela teve um papel bastante importante num período anterior à escrita, em que a fala era o principal meio de acordos. Faz bastante sentido. Faz muito sentido. E, no caso de Aya e a Bruxa, a Aya é absolutamente natural nisso, né? Ela ganha qualquer um só falando. Se ela tiver a oportunidade de falar o bastante com alguém, de conhecer a pessoa e de falar com ela eventualmente ganha a pessoa. Eu só vou dizer que eu acho o anime um pouquinho exagerado nisso, no sentido de que às vezes, pra audiência é sempre muito óbvio quando a Aya tá tentando manipular alguém. E eu não sei até que ponto isso é uma coisa boa ou não. Claro que como é um filme infantil, ser óbvio assim, ter a sua função, mas assim, expandindo um pouco ainda na questão de personagens, eu acho particularmente a Bela Yaga uma personagem bem curiosa. Porque a gente começa o filme com ela numa posição um pouco ambígua, onde a Aya claramente suspeita dela, fica estabelecido bem cedo que ela não tem intenção nenhuma de ser uma mãe pra Aya, mas pelo menos no começo ela ainda também não é uma vilã propriamente dita. Ainda mais com essa expectativa de que ela talvez ensine um pouco de magia pra Aya e tal.
Conforme a história avança, ela vai se tornando um pouco mais vilanesca, mas eu nunca sinto que ela atinge um nível de antagonismo herói-vilão. Eu nunca sinto que ela cruza essa linha. O que dá aí uma dinâmica interessante para as duas, que é o que a gente falou também que poderia ter sido melhor explorado. Quer comentar alguma coisa nesse ponto? Então, quando a gente vê pela primeira vez a Bela Yaga entrando lá, a gente vê uma bruxa mal encarada. Quer dizer, a gente sabe que a bruxa, né? A gente já sabe, né? O pessoal lá do orfanato, obviamente, não sabia. A bruxa ela mal encarada, acompanhada por uma criatura alta e esquálida, ainda mais assustadora do que ela. E que, inclusive, quando as crianças estavam lá todas alinhadinhas, né, para escolher quem ia ser adotada, o Mandrake ele cresce, fica mais demoníaco. E só a Aya percebeu isso, aparentemente. E eu não entendi o porquê, diga-se de passagem. Eu interpretei isso como o lado, digamos assim, bruxa da Aya reconhecendo ali a verdadeira natureza do Mandrake. Mas isso também nunca mais acontece. Eu não sei qual é o ponto daquela cena. Então, eu entendi um pouco diferente. Eu entendi que o Mandrake realmente fez aquilo para estudar as crianças, né? Escolher uma. Ah, talvez como teste pra ver quem tinha aptidão pra magia. Exatamente, só que ele fez isso disfarçado. E a Aya foi a única que percebeu. Faz sentido, faz bastante sentido. Foi assim que eu entendi. Enfim, então a gente conhece a Bela Yaga dessa forma, a Bela Yaga Mandrake, e a gente pensa, a Aya tá muito fodida. Mas daí é como você disse, né? A Bela Yaga fala, você me ajuda, eu te deixo em paz. A Aya fala, você me ensina mágica, eu te ajudo. E aí a Bela Yaga entra aí. A gente é enganado também, né? A gente é levado a acreditar que ela vai ensinar. É uma das instâncias em que a manipulação do anime funciona com o espectador também. Sim, essa daí funciona muito bem. Eu fui ficando frustrado junto com a Aya. Ela, agora você vai me ensinar, agora você vai me ensinar, agora você vai me ensinar. Daí eu percebi, não, ela não tem intenção nenhuma de ensinar, ela é a mesma vilã. Não é uma vilã tão horrível assim, ela não tá literalmente maltratando, mas tá escravizando, né? Tá obrigando ela a trabalhar. E só não maltratou também porque a Aya se protegeu, né? O que raios era aquela magia dos insetos? O que era pra aquilo fazer? Era para os insetos subirem na Aya? Não entendi. Eu acho que eles iam cobrir ela, só isso. Era pra ser tipo Sakura de Fate mesmo? Talvez para um gato aquilo seja mais assustador, vai saber. Não, tipo, você assistiu Fate? O que acontece com a Sakura? Eu não assisti, mas eu sei o que acontece. Aquilo é horrível. Pra qualquer um aquilo seria terrível. Mas, tipo, seria pesado demais pra um anime infantil. Então eu não sei muito bem qual que era o perigo real ali. Bom, com certeza era um pouco mais perigoso do que ter aquelas geleia de minhoca viva. Aquilo parecia doce. Por isso eu falei, né? Geleia de minhoca, né? Aquelas geleiazinhas lá, como é que. Eu tava esperando a Aya provar uma delas e falar que gostou. Quem sabe, né? Mas enfim, é, assim, desde que ela entrou na casa, né? Ela nunca chega a ser ameaçadora de verdade. Ela ameaça com palavras só, né? Não chega a ser ameaçadora de verdade, mas ela antagoniza, sem chegar a ser vilã. A partir de certo momento, a Aya, que é a mais perigosa lá, né? Ela decide do nada, coloca, vamos fazer. Ela quer mais braço? Tá bom, vamos dar mais braço pra ela. Ela faz uma magia lá pra crescerem braços, né, da Bela Yaga. Ela faz literalmente um voodoo pra crescer braço na Bela Yaga. Só pra emputecer a Yaga, né? Sim, só porque ela ficou. Isso não tem propósito maior nenhum. É só a Aya sendo uma pivete. Adorei. Foi genial. Então é isso, né? A relação entre elas é mais ou menos antagônica. A relação com o Mandrake é diferente, porque o Mandrake ele meio que não se relaciona com ninguém, né? Ele fica lá na dele, lendo o jornal o dia inteiro, ou escrevendo, enfim, a gente nem vê quando ele tá escrevendo, mas a gente sabe que ele escreve. E ele fica na dele o dia inteiro. E nas poucas vezes que ele interage com a Aya, a gente percebe que ele tem um carinho maior, né, pela Aya, que a gente não sabe de onde vem, mas, mas ele tem. Então o Mandrake acho que é um personagem mais mal resolvido nesse sentido, que talvez justificaria se ele soubesse que a Aya é filha qual é o nome da mãe dela? A gente não sabe o nome da mãe dela. É verdade, não é dito mesmo, né? Não é dito. Que desgraça. Enfim,
Ele não sabe que a Aya é filha da mãe. Se ele soubesse, eu acredito que faria muito sentido, né, ele tratar ela dessa forma, mas ele não sabe, então eu realmente não sei de onde vem o apreço dele pela Aya. Se for para reclamar de um personagem específico, aí eu reclamaria do Mandrake. Embora ele seja um personagem interessante também. E que, curiosamente, é o mais fácil de manipular, né? Ele já tem esse viés pró-Aya desde o começo, então... Eu não digo nem pelo viés pro Aya, é que como ele não controla as emoções dele, a Aya consegue Isso é verdade. manipular ele fácil. Ela deixa ele irritado quando ela quer, e ela deixa ele feliz, envergonhado, sei lá, quando ela quer também. E ela faz de propósito, e ela percebe isso. A única vez que ela irritou ele sem querer foi quando ela... Irritou de verdade. Foi quando ela jogou um monte de minhoca no quarto dele. E daí mandou ele pra brigar com a Yaga. Pois é, daí, ao invés dele brigar com ela, ela ainda fez ele brigar com a Bela Yaga. Esse é o ponto Fez de ele brigar com a virada. Bela Yaga e saiu correndo ainda, né? E a Bela Yaga tava quase chorando depois do fim. Essa cena é a perfeita definição de esse BO eu não assumo. Tchau. Ela só quer ficar com um bônus, nunca com um ônus. Exatamente. Que é, de certa forma, um dos grandes charmes desse anime, né? Faltou mesmo, né, explorar um pouco mais a ligação entre os dois, né, os dois adultos e a mãe da Aya, mas isso com certeza era coisa que estava reservada para os próximos livros, né? A gente só fica sabendo que eles eram da mesma banda. E inclusive quando a mãe da Aya estava fugindo com a Aya, né, para deixar ela no orfanato, eram eles dois que estavam perseguindo ela. A gente é levado no começo da história, né, no comecinho mesmo, a achar que aquilo lá já são as 12 bruxas, as tais 12 bruxas, né, atrás dela, mas depois a gente descobre o carro na garagem, né, da Bela Yaga e do Mandrake, e pouco depois a gente descobre que eles eram da banda junto com ela. Então, a gente nem sabe porque eles estavam perseguindo, a gente não sabe nada, a gente só sabe que eles tinham uma banda, e eles eram felizes juntos, eles eram aquele tipo banda rock, assim, que é todo mundo muito amigo, etc e tal, né? E, aparentemente rolava ali uma tensão romântica, sexual, talvez, entre a mãe da Aya e o Mandrake. Não sei se você teve essa impressão também. Eu Ah, tive. isso não é impressão, não. Isso é explícito no negócio mesmo. É explícito, mas é que eu não sei. Porque como é infantil, né? Eu fico na dúvida, né? A mãe da Aya tentou beijar o Mandrake. Bom, mas aí é porque era ela, né? Não sei se isso era algo que se estendia para a relação deles como um todo, se foi só naquele momento. Mas é. E isso, inclusive, abre possibilidades, né? De, sei lá, de repente o Mandrake é o pai da Aya, né? Você nunca vai saber, né? Eu penso, talvez com um tabuleiro de Ouija que a gente pergunta para o autor, a gente descobre. Vamos aqui psicografar os próximos livros da série. Porque é assim, né? A história acaba tendo um final abrupto, acaba tendo um desenvolvimento frustrante, né? Poderia ter sido bem mais, mas ela é muito eficiente em deixar a gente curioso sobre o que mais vai acontecer e sobre o que mais aconteceu antes para chegar até aquele ponto. Sim, eu fico bastante curioso pra tudo, né? O futuro, o passado, aquele universo também, que eu já comentei também do portão que a gente nunca atravessa, então a gente não sabe o que tem do outro lado. Ele cria bastante As 12 curiosidade, bruxas, as 12 bruxas, e é uma pena que não explorem isso. e é uma frustração eterna que nunca vai acontecer, né? É. Pô, tá aí, tanto o espiritista encarnando gente que vem falar como é que é o outro mundo, por que não encarna aí esses autores que morreram pra eles escreverem mais alguma coisa, né? Mas acho que com isso a gente pode realmente passar para palavras finais, então. O que você tem para concluir com relação à Aya? É um filme que tá longe de ser um dos melhores do Ghibli, mas é um filme que eu acho que vale a pena assistir, se você gosta de um filme mais infantil, de um filme com uma protagonista criança, criança mesmo, né? O Ghibli tem muitos filmes com protagonistas femininas, mas muitas são adolescentes. Tem algumas que são crianças, mas são um pouco mais maduras. A própria Chihiro, né? Sim, a Aya tá do outro lado, a Aya é uma peste. A Aya talvez tenha a mesma idade da Chihiro, mas ela é. Uma pestinha manipuladora. Assim, ninguém vai conseguir lidar com ela. As pessoas só não vão odiar ela porque ela tem o cuidado de fazer as pessoas gostarem dela para ela conseguir manipular. E funciona com a audiência também. Funciona muito bem com a audiência também. Mas, assim, se você for pensar a frio,
Ela é uma pessoa horrível. Eu comentei um pouquinho mais cedo no podcast. A Aya é uma fantasia de poder para crianças. Sim, sim, faz muito sentido. É o que uma criança, né, gostaria de sentir, né? Ah, todo mundo tá aqui para mim, né? Eu posso fazer o que eu quiser, mas no fundo ela não faz nada de mais grave, né? Só de vez em quando, né? Ela faz algumas coisas. Quando ela fica com raiva, né? Não deixa ela com raiva. Quando ela fica com raiva, ela. É que as atitudes dela são bastante perdoadas também, porque o alvo dos ataques dela é a Bela Yaga, que é, que nem você falou, uma megera. É verdade, é verdade. Mas tem aquela logo no começo do filme, ainda no orfanato, que ela faz todas as crianças do orfanato se disfarçarem de fantasmas à noite e ficarem andando pelo cemitério só para ela ter a oportunidade de subir até o teto de um edifício que ficava lá no mesmo terreno, que eu não sei qual que é. Parecia uma igreja. Parecia uma igreja, né? Parecia que ela subiu no topo da igreja e ela ficou olhando lá de cima, maravilhada. Ela queria, ela só queria ter aquela visão. Mas para isso ela botou a criançada toda lá de fantasma no cemitério e passa a gente na frente do cemitério, se assusta. Pelo menos depois disso, na manhã seguinte, a Aya assume a culpa. Manipula a diretora lá do orfanato para não ser punida, mas ela não joga a culpa para ninguém também. É verdade. Ela assume a culpa de uma forma manipuladora também. É impressionante. Aquela menina tá sempre 2 passos na nossa frente, no mínimo. E é divertido. Se você gosta desse tipo de personagem, é um filme muito divertido. Mas tem o problema de ser incompleto e de ter o desenvolvimento meio apressado da metade pro final, principalmente no final. Eu concordo com basicamente tudo. É um filme divertido, não é dos melhores do estúdio Ghibli, e eu mesmo assisti pouquíssimos deles, mas ainda é Eu um filme assisti mais da gostoso de metade. ver. Eu assisti acho que tipo 4 ou 5. Eu assisti mais da metade e ele tá ali entre os últimos. Eu assisti uns 4 ou 5 e ele também acho que fica em último total. Mas ainda é um filme gostosinho. É um filme que, se tivesse dublado, eu recomendaria pro pessoal colocar pra criança assistir. Será? A gente falou, né? Uma fantasia infantil. Mas é o tipo de coisa que um pai vai querer que um pai ou uma mãe vai querer que as crianças aprendam que elas podem ser manipuladorazinhas de merda e ter tudo o que quiserem em casa. Como se alguém fosse conseguir assim tão fácil, né? Bom, Eu acho que nisso cai o que eu falei de que o filme, pra um adulto, deixa muito óbvio quando a Aya tá sendo manipuladora. Se alguma criança tentar fazer alguma coisa daquele tipo, o pai vai notar na mesma hora. é verdade, é verdade. Não, também imagino que para criança seja ainda mais divertida. Ainda aqui a gente pode também entrar numa última discussão assim, de que esse talvez fosse um ponto que seria melhor abordado ao longo dessa suposta série da Aya aprendendo a ser menos manipuladora e ter um crescimento aí que não vem porque o filme no caso, o livro, é o único e não teve mais. É verdade. Ela ia passar a conhecer a mãe de verdade, né? E a gente espera que ela não consiga manipular a mãe de verdade. Até porque a mãe de verdade dela também tem opiniões bastante fortes e é bastante teimosa. Né? Pelo pouco que a gente vê, quando ela decide alguma coisa, nada faz ela mudar de ideia. E nesse sentido, a gente pode até dizer que a própria mensagem do filme acaba sendo um pouquinho incompleta, levando a uma mensagem talvez um pouco ruim de que crianças realmente podem se safar, sendo que nem você falou, pivetes manipuladoras. Então tem esse detalhe mesmo. Bom, acho que com isso então a gente já falou tudo que tinha pra falar desse filme aqui entre a gente. E para finalizar, eu quero convidar você que está nos ouvindo a entrar no nosso servidor lá no Discord. Lá a gente elege os animes que a gente vai comentar e discutir episódio a episódio, como a gente já explicou lá no começo do podcast. Embora nessa primeira edição tenha sido só eu e Diego, a partir das próximas a gente vai chamar mais gente lá para participar aqui. Então, se você quiser aparecer aqui com a gente, entra lá e vem discutir. No mais então, vocês já sabem, se gostou desse podcast, deixa o seu like, deixa um comentário, compartilha esse vídeo por aí e se inscreve no canal para não perder futuros episódios.